Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou compartilhar uma experiência pessoal com um medicamento que muita gente já ouviu falar, a dexametasona. Vou contar como foi o meu primeiro e o segundo tratamento com esse corticoide, incluindo os efeitos, o que eu senti e tudo o que aconteceu durante esse processo. Se você já passou por isso ou conhece alguém que está passando, fica aqui comigo para entender melhor. A dexametasona é um corticoide assim muito poderoso, usado para várias condições como alergias, inflamações ou até mesmo em tratamentos mais graves. Eu tomei esse medicamento em 2 momentos diferentes e cada tratamento foi assim uma experiência muito diferente. Vou contar o que foi parecido, o que mudou e como o meu corpo reagiu a ele. Vou começar falando sobre o meu primeiro tratamento com a dexametasona. Naquela época eu estava lidando com algumas assim inflamações e o médico sugeriu a dexametasona como uma das opções mais rápidas para reduzir as inflamações e todos os sintomas. No começo eu não sabia nada sobre corticoide, sabe? Eu fui descobrindo ao longo do caminho. Tomei a primeira dose e depois de uns 15 a 20 dias eu notei alguns sintomas diferentes. Assim, eu tinha muito ânimo para tudo, tipo assim, que eu até queria continuar tomando porque dava muita energia, sabe? Da retenção de líquidos, inchaço no rosto, no abdômen, da alteração no apetite, tipo assim, aumento significativo da fome, sabe? Por exemplo, assim, eu comia um prato assim gigantesco de comida no almoço, por exemplo, e depois de 5 minutos eu já queria sobremesa, e depois de 5 minutos eu já queria saber o que eu ia comer. Tipo assim, é muita gula, sabe? É muita fome. E como coisa que você não consegue controlar, é muito difícil. Nessa parte eu até gostei um pouco, porque assim, eu estava um pouco abaixo do peso, então eu dei uma engordada. Esse primeiro tratamento eu engordei uns 4 quilos mais ou menos, só de tanta comilança. E dá bastante alteração do humor, sabe? Dá muita assim, ansiedade, irritabilidade, euforia, igual eu falei, muita energia pra tudo, sabe? Insônia, eu tive bastante sono interrompido, acordava várias vezes de madrugada e às vezes nem conseguia dormir mais. Acordava e ia comer porque estava com muita fome, sabe? Acordava com muita fome. Um acúmulo de gordura assim no rosto, parecia uma bolacha, sabe? No pescoço, no abdômen, a barriga ficou gigantesca. E esses efeitos, apesar de muito incômodo, eram assim controláveis, exceto a gula, que foi assim um dos pontos que eu mais sofri mesmo. Mas eu sabia, tinha um tempo até parar o remédio, né? Então eu sabia que quando eu parasse o remédio ia parar todos esses assim sintomas, né, do remédio. Ou seja, todos esses efeitos colaterais iam diminuir, entendeu? Então assim, eu ficava mais em paz pensando sobre isso. Algum tempo depois, eu precisei fazer um segundo tratamento com esse remédio, dexametasona. Dessa vez eu tinha assim uma ideia do que esperar, mas assim, cada tratamento é uma experiência diferente, né? Nesse segundo tratamento, eu já estava mais preparada e sabia com o que eu iria passar. Comparado ao primeiro, o segundo foi um pouco mais fácil de lidar e já estava assim preparada mentalmente, sabe? Alguns efeitos se intensificaram mais do que os outros e outros não tive com tanta assim intensidade, isso comparado ao primeiro tratamento. Como por exemplo, no segundo tratamento eu tive mais alteração do sono, eu acordava muito cedo, mais ou menos umas 3 a 4 horas da madrugada, já estava de pé com o olho arregalado, sabe? Com muita energia. Tive mais alteração no humor, eu tive muito mais irritabilidade do que no primeiro tratamento e muito inchaço na barriga. Minha barriga estava enorme. E comparado ao primeiro, esse segundo, assim, eu tive pouco menos de fome, sabe? O rosto parecia que inchou menos e o resto dos sintomas, assim, foram todos iguais. O primeiro tratamento me ajudou bastante a entender o meu corpo, a forma como ele reage a esse corticoide forte, como conseguir passar por todo esse tratamento. E esse remédio, a dexametasona, é um medicamento que, assim, pode ajudar muito a pessoa, mas o uso deve ser sempre controlado. E lembrar também de que cada corpo é diferente, cada pessoa vai sentir uns sintomas diferentes. O que aconteceu comigo pode ser bem diferente do que você vai sentir. E o mais importante, assim, de tudo, nunca deve suspender esse corticoide, parar bruscamente, assim, de tomar e já era. Não pode. Após o uso, assim, prolongado, vai lhe causar vários problemas. Tanto é que eu fui desmamando o remédio. Por exemplo, eu tomei, acho que 20 miligramas por, acho que 10 dias, pois
eu fui tomando 10 miligramas em 5 dias, 3 miligramas durante 2 dias, 2 miligramas em 2 dias, 1 miligrama em 2 dias. Ou seja, tem que acabar em nada, sabe? Eu não sei se foram essas as doses e os dias corretos, mas eu lembro que eu fui desmamando o remédio. Eu fui tomando, assim, do mais forte até o mais fraco e reduzindo os dias. Então, assim, não pode parar bruscamente, de repente, parar de tomar, não pode. Pode causar vários problemas. Se você tá para começar um tratamento com dexametasona ou qualquer outro corticoide, meu conselho, realmente, para você, é pergunte para o seu médico por que este corticoide foi prescrito e quais os benefícios que serão esperados durante o período do tratamento ou no final do tratamento. Pergunte também qual vai ser a duração do tratamento e esteja ciente dos efeitos colaterais mais comuns, como retenção de líquido, aumento do apetite, insônia, alteração do humor. Pergunte também sobre os sinais de efeitos colaterais, assim, mais graves, sabe? Como aumento de glicose ou qualquer outra infecção. Não ajuste a dose por conta própria. É igual eu falei pra vocês, nunca parar de repente, especialmente após o uso prolongado desse corticoide. Tome o medicamento sempre no horário indicado. O meu médico falou da preferência pela manhã para evitar a insônia à noite e reduza o consumo de sal para poder evitar a retenção de líquido e a pressão alta. Inclua alimentos ricos em cálcio e vitamina D para poder proteger mais os ossos. Controle o consumo de carboidratos, de açúcares para poder prevenir os picos assim de glicemia, por exemplo. E faça exames periódicos para avaliar glicose, pressão arterial, enfim. Também é importante relatar ao médico sobre qualquer outros sintomas novos que aparecerem, como dor muscular, visão turva, alterações de humor e outros efeitos emocionais também podem ocorrer. Então é importante você considerar acompanhamento no psicólogo, caso haja necessário, né? E pratique bastante assim atividades físicas leves, como caminhadas, exercício de fortalecimento muscular, com, claro, a orientação do seu médico. E priorize o sono de qualidade. Tenta reduzir o estresse que vai acumulando durante o dia e pergunte para o seu médico se é necessário tomar suplementos ou outros medicamentos para tentar evitar e tratar os efeitos colaterais. E também certificar que seu médico saiba sobre as doenças pré-existentes. Se você tiver, por exemplo, diabetes, hipertensão, glaucoma, osteoporose, enfim, tem que ser, assim, bem informado o seu médico. E informe também sobre, assim, se você estiver tomando outros medicamentos, suplementos. Então, assim, é muito importante você informar com detalhes pro seu médico. Espero que esse relato tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se já passaram uma experiência parecida, compartilhe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber como foi para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!